sejam bem-vindos ao nosso 37º episódio do Formcast, o podcast que dá forma à sua voz. Vamos começar sempre agradecendo ao nosso patrocinador oficial do Formcast, que é a Forms Nails. A Forms patrocina o Formcast porque ela quer dar voz a você, manicure, nail designer, você que trabalha na área da beleza, você que é empreendedor, vem aqui contar a sua história, que vai ser uma honra te receber aqui. Hoje eu tô com alguém aqui muito especial, mas antes de contar para vocês quem é, eu vou te perguntar, você já segue os nossos canais? Já curtiu aqui? Ó, já começa seguindo, curtindo, já encaminha isso aqui para no mínimo 10 pessoas, porque essa história aqui vai incentivar muita gente e vai mostrar para você que a gente chega em lugares que a gente nem imagina. Que às vezes os nossos sonhos são muito pequenos perto do que Deus tem sonhado pra gente. Seja bem-vinda, minha amiga, instrutora, aluna, parceira, Darileia. É um prazer grandioso estar aqui. É um prazer receber você aqui, amiga. Vamos começar contando para as pessoas que não conhecem quem é a Dari. Hoje a Dari é uma empresária de sucesso. Ai, que linda! Hoje eu alcancei o êxtase na minha carreira. Assim, eu vivo com um propósito de grandes realizações nessa vida, né? Então, assim, eu já alcancei muitas coisas, mas eu sei que tem ainda muitas coisas que eu quero alcançar, assim. E na minha linha de raciocínio eu vou conseguir, porque não é sobre mim, é sobre muitas pessoas que caminham junto comigo. Uau, caraca, começou assim impactante, vocês viram? Não é sobre mim, é sobre muitas pessoas que caminham junto comigo. Amei. Vamos contar como foi a chegada da Dari no mundo das unhas, há quanto tempo você tá, como que você começou? Assim, eu creio que a minha vontade, o meu interesse pelas unhas foi algo assim que sempre existiu. Eu fiz curso de manicure quando eu era jovem, assim, mas o meu primeiro curso que eu fui convidada para trabalhar no salão da professora, porque eu me destaquei, né? Olha! Mas eu me frustrei. Cheguei lá, eu comecei a cuidar do salão, a varrer o chão, e ela falava assim, esse cliente quer fazer comigo, aquele cliente quer fazer comigo. E eu falei assim, não, isso não dá muito certo, então não é para mim. Eu arrumei um trabalho e fui trabalhar, né, com carteira registrada, de vendedora, e falei, não é para mim. Passando o tempo, eu fiz faculdade, eu também fui mãe. E eu estava em casa já fazia um tempo, eu sempre fui muito, muito acelerada, assim, nunca fui muito de ficar parada. E quando eu fiquei grávida, eu parei de trabalhar e fiquei em casa. E eu tive a Maria e fiquei em casa e continuei, fiquei 1 ano em casa. Nesse 1 ano eu tentei fazer muitas coisas. Até tapete fiz, Michele. Fiz tapete, fiz trufas. Só não dava para ficar parada. Não, só não podia ficar parada. E fazia doce, brigadeiro. E eu sempre fui assim, sempre fui muito de me empenhar, dar o meu melhor em tudo que eu fiz, sabe, na vida. E numa dessas, deu um acidente. A Maria colocou a mão dentro do brigadeiro ainda quente, ela se queimou e aquilo lá foi muito difícil para mim. Eu me senti culpada na época, porque eu que estava sendo teimosa de querer trabalhar, né? E, enfim... parei de fazer tudo e falei, não, vou cuidar da minha filha. Só que a gente sabe que quando a gente tem esse jeito, assim, de não conseguir ficar parada, a gente começa a se incomodar. E ali eu vi que eu tava chegando num ponto que eu não tava gostando, sabe? Não era a sua melhor versão. Não era. E eu falei assim, não, eu tenho que arrumar alguma coisa para mim fazer em casa e que eu consiga cuidar da Maria, conciliar, né? Uma amiga minha falou assim para mim, amiga, por que você não faz unha? A minha manicure faz unha em casa e ela atende várias pessoas. Se você quiser, eu venho aqui fazer e eu posso te indicar umas amigas que gostam de fazer em casa, porque você faz unha melhor que a minha manicure. Eu falei assim, legal, né? E fiz a unha dela, daí veio uma amiga dela, mais uma. Aí eu fiz a unha da minha cunhada, daí veio umas amigas dela. A gente começou a fazer uns desenhos diferentes na unha. E assim, em 2 meses eu tinha um monte de cliente atendendo em casa, no apartamento.
Caramba. A Maria tinha 1 aninho, os clientes traziam bala para ela, trazia as coisas, ajudava eu cuidar dela. Vinham as 2 amigas, uma cuidava da Maria e outra fazia a unha. E tudo isso no sofá de casa. No sofá de casa, assim. Até hoje eu vejo os registros de quando eu comecei, assim, eu super me emociono, assim, sabe? Nunca imaginei a grandiosidade que iria se tornar a minha profissão, né? E no começo, assim, por muitos momentos eu pensei em desistir. Mesmo quando eu comecei, mesmo que ainda não tinha muita cliente, né? Que eu tava no começo, ainda fazia unha normal, assim. Não tinha nem um lugar apropriado para atender as clientes. Já aconteceram coisas, assim, para me desmotivar, sabe? Eu lembro de uma história que eu acho que foi um marco no começo, que eu fiz uma unha decorada da minha cliente, que era minha cunhada. E a gente tirou foto dessa unha e eu fiz um cartão de visita e coloquei a foto dela. Mas eu não fiz o alongamento dela, porque eu não fazia alongamento na época ainda. Eu só fazia as unhas normais e decorava. E a pessoa que fez o alongamento dela me ligou e falou assim pra mim: você não pode entregar esses cartões porque eu que fiz a unha dela. Nossa. Não, mas não é, eu não coloquei que eu fiz um alongamento, né? Foi só o desenho. Não, mas eu não sei o que, eu não quero que você coloque. Eu falei assim, ai, não quero mais fazer unha. Ai, eu falei assim, já de começo, né? E eu não queria me incomodar, tipo, eu queria algo que me fizesse bem. Aquilo me confrontou, assim, que uma pessoa falou assim pra mim: você tem que fazer, você precisa continuar, você faz bem. Aí eu procurei um auxílio, uma advogada falou assim pra mim: não, tudo bem, se ela não quer que você entregue, então fala pra ela assim: você me paga o que eu gastei, eu te dou todos os cartões e você faz o que você quiser, porque você não estava fazendo nada de errado. Ela que, né, não entendeu o que estava acontecendo, e isso aí fez eu querer fazer alongamento. Sabe? Olha assim, só, não. O mal que vem pro bem. Exato, sempre. Exato. Eu falei assim, no começo, no primeiro momento, eu pensei que ela estava me ameaçando. Meu Deus, ela ia me processar. Eu não tinha nem condições de pagar um processo, né? E no fim, assim, eu falei assim, não, então eu vou fazer alongamento. Talvez isso por quê? Porque daí eu ia fazer o alongamento da minha cunhada. Assim, aí eu vou poder fazer a foto que eu quiser, em quem eu quiser, onde eu quiser. E isso foi uma abertura para mim. Foi uma motivação. Exato. Eu assisti um vídeo no YouTube. Eu acredito que todo mundo que não já tem condições já fez isso um dia, né? Comprei um kit de produto lá e... nossa, foi terrível. Foi terrível. As minhas amigas, que eram minhas modelos, sofriam demais, assim, sabe? Até que um dia teve um curso em Cascavel, que ia uma pessoa lá, famosíssima. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso fazer o curso com essa mulher. Eu já havia feito alguns cursos, assim, mas eu nunca aprendia, sabe? Eu não sei se era... não sei se era porque eu era uma pessoa que eu gostava, sempre gostei das coisas muito bem feitas, sabe? Já tive dificuldade? Já entreguei um trabalho que não era bom? Já, meu Deus. Hoje eu olho as fotos e eu falo assim, nossa, isso aqui eu achava que era muito bom, né? E não me envergonho, eu acho que é isso que construiu quem eu sou hoje, claro, né? Todo mundo tem o seu início. Ninguém começa do topo, ninguém. Uhum. E eu, depois de alguns cursos assim, ainda não estava satisfeita, eu fiz o curso com você em Cascavel, né? E esse curso... eu não tinha o dinheiro, para fazer o curso, sabe? Mas eu me virei nos 30. Eu emprestei o cartão da mãe de uma amiga, eu lembro na época, para mim pagar parcelado, porque eu não tinha condições, só que eu queria muito fazer aquele curso. Eu sabia que ele ia ser assim, um pontapé para algo que eu tinha na minha vida. Uau! Né? Então eu falei, não, eu vou fazer. E com as unhas que eu vou fazendo, eu vou pagando para ela. Porque eu não tinha nem cartão de crédito, não tinha nem de quem emprestar, né? Mas deu certo. Eu fiz o curso e realmente foi o início, assim, de tudo na minha vida. Pagou as parcelas com as unhas? Paguei e ainda... Sobrou, porque depois do curso... É sobre isso, quem quer consegue. Depois do curso deslanchou.
Tanto que esse curso que eu fiz com você, eu repeti ele em outras datas que você foi para Cascavel, porque eu queria estar lá, sabe? Eu sei que isso que isso iria me fazer eu chegar onde eu queria. Que delícia. Porque eu via as coisas acontecendo e eu pensava que eu também podia viver essas coisas, né? Eu acho que a gente sempre tem um lugar onde a gente se espelha, onde a gente quer chegar. E isso daí faz a gente se impulsionar, né? Não foi fácil, foi difícil, né? Aconteceram muitos desafios. Eu falo assim, não é que é difícil, é desafiador, né? A gente tem que ver dessa forma. A gente troca essa palavra hoje, né? A gente tem que ver dessa forma. Porque foi isso que fez as coisas ir fluindo para mim, sabe? De sair, de ter uma mesinha, meus primeiros atendimentos, eu guardei o dinheiro para mandar fazer uma mesa, para mim comprar um esmalteiro e uma cirandinha, porque eu atendia as clientes no sofá, era desconfortável, sabe? Então... Nossa, alongamento no sofá é muito desconfortável. Não, meu Deus, aí eu comecei assim, aos pouquinhos, eu fui colocando algumas coisas, sabe? E às vezes as pessoas, elas colocam tantos obstáculos para não fazer as coisas, elas acham outras coisas para fazer. Eu já vi pessoas falar assim que não podia fazer o curso de manicure porque não tinha alicate ainda, ia ter que ver como ia conseguir, sabe? Sabe como que eu comecei? Hoje eu falo, eu não tenho vergonha e, assim, algumas clientes do meu início já sabem. Porque eu mesma falei para elas. Eu tinha os alicates lá que tinha até ferrugem, mas era o que eu tinha. Eu tinha uns esmalte lá que até vencido que era da época que eu fiz curso de manicure. Mas era o que você tinha. Mas era o que eu tinha. Ao invés de inventar desculpas, você usou o que você tinha. E as coisas começaram a acontecer. Depois que eu fiz o curso, eu fui melhorando, fui divulgando. Caramba, no seu primeiro curso você não tinha o espaço das unhas? Não. Chocada. Eu tinha vontade de ter. E naquela época já estava uma amiga minha conversando para ela sair do trabalho para vir me ajudar. Caraca. Mas assim, o espaço da unha é um sonho que eu tinha desde quando eu comecei a fazer unha. Que eu falava assim, já pensou se der certo, se eu consigo ensinar outra pessoa, mais uma, e eu abro um espaço cheio de pessoa trabalhando? Tipo, eu queria 10 manicures. Seu sonho já estava ali, certinho. Tinha. Eu quero ter 10 manicures. Eu previa que isso aconteceria. Tinha um nome, espaço da unha. Quando eu trabalhava sozinha, eu já falava que ali era o espaço da unha. Mas eu trabalhava sozinha. Que legal. E assim, a minha amiga, ela trabalhava de carteira assinada, né? E ela gostava muito, assim, dessa área também. E daí eu falei assim pra ela, amiga, então você faz o curso de manicure e você começa a trabalhar depois do trabalho. Daí você vem e me ajuda depois das 6. Mia, a gente trabalhou na sala, a gente trabalhou no quarto da Maria, a gente trabalhou até no banheiro, porque ela começou a fazer sobrancelha, rena. As clientes iam no banheiro tirar a rena. E eu vou falar pra você, as clientes vinham, elas ficavam esperando, elas se organizavam. Era um entra e sai de gente, porque era no apartamento onde eu morava ainda. E eu falei assim, nossa, isso vai dar certo. Se entra e sai aqui, daqui a pouco vai ser num outro espaço. E assim, em menos de um ano, eu falei assim, não, a gente precisa se mudar daqui. Porque aí acabou muito a privacidade em casa, ninguém mais podia assistir uma TV na sala, porque era o dia inteiro, eu trabalhava tipo das 8 às 10 da noite. Tá louco. Era o dia inteiro, gente. Tinha cliente das 8 às 10 da noite. Das 8 às 10 da noite. Fazendo desenho, bolinha, oncinha, zebrinha. Na sala da sua casa. Na sala de casa. E isso foi fazendo eu ter dinheiro para pagar os cursos, para ir comprando, aumentando. E naquele ano que passou... a gente viu a possibilidade de ir para um lugar maior, melhor, né? E a gente tinha uma casa atrás, que tinha uma sala na frente, tipo assim, acho que eram uns 3 metros quadrados. Falei assim, lá dá para 3. E é separado de casa. Isolou a porta lá, né? Tá, então vamos, bora lá. O Everson aceitou e tá. Porque assim... O preconceito manicure. Só que eu sei que ele pensava assim, ela tá em casa cuidando da Maria, tá trabalhando, tá fazendo, né? Tipo tudo assim, bem. Tá lá, né? E ele nunca falou nada, mas tava bom, eu tava fazendo o que eu gostava, né? Tava muito feliz, porque isso me fazia feliz.
E lá foi mais uma trabalhar com a gente. Ali a gente trabalhou em 3 e veio mais uma. A gente trabalhou em 4. As clientes esperavam lá fora, Michele. Porque não cabia lá dentro da sala. Não tinha como. Imagina, 3 manicure mais 3 clientes. Daí, de repente, foi 4 manicure e 4 clientes num cubículo. Aí era uma sala de uma casa? Você mudou pra essa casa isso. e aí você saiu do apartamento, mudou pra casa e aí continuou usando um pedacinho da sua casa pra... Uau. E daí lá nasceu o Espaço da Unha. Né? Lá eu coloquei a placa lá na frente, e como tinha 3 manicures, já tava com uma 4ª manicure, ficou lá. Ficamos 1 ano trabalhando lá, e a agenda cheia, não tinha mais horário, né? Caraca. Nessa época, eu queria algo a mais, aumentar mais, e daí eu falei assim, eu queria uma sala comercial lá na Avenida Brasil, né? O prédio lá do meu sogro, a gente morava em cima no apartamento, embaixo tinha salas para alugar. Uhum. Só que assim, eu não fui para sala porque eu pensava assim, é muito grande na época. Eu falei assim, uns 3 manicures vai dar pra gente trabalhar bem tranquila, né? Mas eu não tinha ideia daquela proporção. E eu sei que foi aprendendo, melhorando, ensinando as meninas, que as coisas foram funcionando. E você ia lá, fazia curso e voltava e ensinava elas. Voltava ia e lá ensinava e fazia. elas. Porque eu lembro que você fez vários cursos. Tudo que eu aprendi, eu ensinava elas para elas fazerem também, né? Porque a minha agenda estava cheia porque eu fazia os cursos e as pessoas queriam fazer unha comigo. Só que eu ensinava elas e as pessoas tinham também a segurança de fazer com elas. Se ela aprendeu com ela e se ela cuida dela, então... Tá tudo certo. Tá tudo certo. E assim a gente começou e foi indo até que fomos para a avenida. Aí eu falei assim, não, eu quero uma sala na avenida. E daí ele, mas sair de casa, não sei o quê. Nessa época, daí eu ia ter o Pedro. Tava grávida já. Tava. E aí eu falei assim, não, mas você sabe que todo mundo vai chegar aqui, vai querer visitar a criança. Olha só, a gente é terrível, né? A gente arruma desculpa pra tudo. Eu falei assim, não, vão querer visitar a criança. E daí, você sabe, né? Todo mundo vai entrar aqui dentro, e daí... Aí ele falou assim, mas será? Não é muito grande lá, né? Pra você? Eu falei assim, não, vai avagar a sala. Eu vou pra sala daí, vai ficar melhor. Aí então tá bom. E fomos. Montei as mesinhas lá, coloquei esmalteiro lá. 4. Fazer um balcão e daí contratei mais manicure. Aí comecei a ensinar mais manicure. Daí a gente ficou em 5, daí a gente ficou em 6, em 7. Quando tava em 8 manicure, já tinha passado uns 2 anos ali. Eu falei assim pra ele, eu preciso aumentar. Vai sair o inquilino do lado. Eu acho que eu quero a sala do lado. Ele, mas... Eu falei assim, não, o que eu faço ali? Eu só quebro a parede e junto ali, mando fazer mais umas mesas. Daí ele falou assim pra mim, Dari, você quer aumentar? Então tá. Mas você vai fazer um negócio bem feito, então. Não vai fazer essa gambiarra aí, não. Assim... Sério? É isso que eu queria ouvir. É isso aí. Então, para você ter algo, você tem que investir. Não tem como fazer milagre. Se você não investe, você não tem retorno. Então, você tem que investir, porque o teu investimento vai até dobrar o que você tem. Eu falei assim, então vamos lá. Sentia medo? Sim. Sim, porque eu ainda não estava acostumada com esse... com essa... inspiração, essa empolgação que ele me deu, sabe? Uhum. Porque tava tudo certo, tava tudo bom, ele era neutro. Mas aí, quando ele falou isso pra mim, eu falei assim, não, ele tá olhando, ele tá vendo que tá bom. Aí foi uma responsabilidade. Então bora lá e vamos. Fomos aumentei. Eu não tinha ainda também todo o dinheiro pra fazer a reforma, porque eu não contava que ia ser daquele jeito. Aí a gente alugou uma sala do ladinho de um vizinho. Michele do céu, eu coloquei lá umas 10 manicure num cubículo, mas a gente atendia. As clientes levantavam, não tinha nem recepção. Era só atendimento. A gente avisava, chega na hora, porque você vai fazer a unha e você tem que ir, porque não cabe aqui. Mas não a gente cabe, não vai deixar, a gente não vai deixar de atender vocês, mas vai ser, né, bem... As mesinhas eram uma em cima da outra, fazia pé todo mundo colhido. E ali a gente ficou 40 dias nessa salinha do lado. Já tinha batido a meta. Porque eu falei... Lembra das 10 manicures? Bateu a meta ali nessa linha.
Bateu a meta ali na salinha, exatamente. Foi quando eu queria aumentar. E daí, a gente aumentou lá. Aí, assim, eu falava assim, meu Deus do céu, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar isso. Será que eu vou dar conta, né? Eu não fiquei sem pagar nada, foi tudo à vista. O trabalho que eu estava tendo ali naquela salinha, a gente foi pagando. Sabe assim, quando a sua determinação faz você alcançar o que você não esperava e você nem vê as coisas acontecer, é o que aconteceu naquela vez. Dari, e você seguia atendendo o dia todo? Sim. Você conseguia gerir a equipe, mas atendendo o tempo todo? 24 horas por dia, eu estava determinada àquilo. Eu entendia que dependia totalmente de mim. Eu conseguia fazer as coisas? Conseguia, mas era daquele jeito. Era uma doideira. Minha mãe ajudava cuidando das crianças, ela cuidava lá em casa, ficava em casa com eles, e eu sabia que eles estavam indo bem, e eu sabia que eu tinha algo a mais e que eu precisava, naquele momento, me dispor. Eu penso assim, que a gente sempre escuta aquela frase, você planta o que você colhe. E naquele momento... Você colhe o que você planta. Isso. Você colhe o que você planta. E naquele momento eu sabia que eu estava plantando e regando. Porque ia chegar o momento em que as coisas iam mudar. Eu sabia que eu precisava me dedicar, sabe? Então, eu atendia o dia todo. Eu tinha clientes fixas, tinha cliente nova, atendia. Se dava problema com as manicures, eu atendia as clientes delas. Se alguém não vinha, tinha um pé para fazer, eu ia e fazia. Tipo assim, aquilo era o meu trabalho. Eu sabia que a minha energia tinha que ficar toda lá, naquele momento. E aumentamos o espaço. O espaço foi reformado, eu fiz uma festa, inauguração, assim, nossa... Nessa mudança ali, quando eu vi, eu tinha 15 manicures trabalhando. E 15 manicures com agendas cheias. E eu falei assim, meu Deus, assim, ele é muito perfeito. Porque quando eu pensei que eu queria pessoas trabalhando comigo, eu não pensei que eu queria ganhar muito dinheiro com pessoas trabalhando comigo. Eu pensei que as pessoas podiam ter possibilidade de ter um trabalho, sabe? Porque eu já tive dificuldade. Eu venho de uma infância, assim, não foi triste, né? A minha infância foi muito feliz, mas a gente era muito humilde, de não ter mesmo, assim, condições de muitas coisas que eu gostaria de ter. Uhum. Então, eu pensava, assim, que é uma profissão para alguém que ia ter possibilidade de crescer na vida, de ter sabe? De ter algo, uma profissão. E eu podia ensinar as meninas. Então, eu sempre fui da ideia do quê? Eu pensava assim, elas vêm, eu ensino elas têm uma profissão e elas ficam comigo. E assim a gente vai crescendo juntas, né? Então, sempre eu ensinei. Já ouvi muitas vezes assim, mas você vai ensinar e vão ficar melhor que você. Mas você vai ensinar e elas vão sair. Eu penso comigo que o que eu quero para o meu negócio não é segurar ninguém comigo, mas sim proporcionar um lugar onde as pessoas queiram estar, onde elas queiram ficar, onde elas veem que eu quero uma possibilidade delas viver os sonhos delas crescerem lá dentro do meu lado. Uau. Não me ver crescer e ficar no mesmo lugar. Eu quero que elas vivam os sonhos delas, que elas cresçam, que elas tenham possibilidades, que elas vivam sonhos, que a família delas vivam isso com a gente. Que as bênçãos se estendam mesmo para outras pessoas e não somente para você. Então... E é justamente por essa mentalidade que hoje você tem o espaço que você tem. É justamente por essa mentalidade que em pouco tempo, enquanto algumas pessoas têm que estudar, que aprender, têm que lutar para ter uma equipe, todo mundo reclamando que não arruma colaborador, e as suas colaboradoras simplesmente foram aparecendo, de uma forma que um dia você olhou e falou, caraca, tem 15. Porque essa mentalidade sua de ajudar, de abençoar outras vidas, faz com que a gratidão mesmo, faz com que Deus traga tudo que a gente precisa, né? Exato. E sempre eu falo para elas, eu falo assim, se vocês ficarem melhores que eu, é um propósito que eu alcancei. Se vocês derem um curso melhor que eu, é um propósito que eu alcancei. As minhas clientes... Aos poucos, elas foram sendo atendidas pelas minhas manicures porque elas tinham essa confiança,
né? Quando eu cheguei no momento que eu falei assim, eu não dou mais conta. Não dou mais conta de fazer tudo. Porque esse momento chegou. Claro. Sabe? De ter muita gente, de ter que gerir as coisas, eu abri um segundo endereço, né? Então, foi acontecendo. Por quê? Porque eu queria fazer tudo. Eu sempre fiz tudo. Atendia, cuidava. Era mercado, era embalagem, era produto, era Tudo. resolver tudo. E é muita Tudo. coisa. Imagina você com 15 colaboradores. Uhum. Folha de pagamento. Vale. Não, é muita coisa. Agenda, tudo. É muita É muita coisa. coisa. E assim, ó, quando o salão tava com a agenda cheia, lotada ali, e eu falei, não, vou abrir um outro endereço. Aí tá, arrumei um outro endereço, a gente montou um salão lá. Nesse novo endereço já tinha 8 manicures. Então já tinha 16 manicures na Brasil, mais 8 no outro endereço. Uau, 24 já. Muita, era muita. Só que o que acontece? Virou em correria pra mim, sabe? Tinha que ir lá isso e aquilo e muita coisa. E eu falei assim, não, eu preciso me organizar. E chegou o momento em que me deu o que eu não gostaria, sabe? Aquilo lá me impactou e me adoeceu, né? Foi uma fase bem difícil da vida, mas eu sei que isso aconteceu porque eu permiti. Porque eu entrei numa linha de raciocínio única que eu tinha que fazer tudo e fui fazendo tudo sozinha. E chega uma hora que você não dá conta. Chega uma hora que a gente não dá conta. A gente sempre tem que saber o nosso limite, até onde a gente vai, e tem que delegar. Não tem o que fazer. Então, naquela época, a gente ficou mais de um ano no outro endereço. Estava muito bom, tinha muita cliente lá. Só que eu não estava me sentindo bem. Eu falei assim, eu não quero mais os 2 endereços. Vou fechar lá. E daí eu pensei assim, tá, mas daí eu vou dispensar essas meninas? O que eu vou fazer com eu vou esse tanto de fazer? gente e esse tanto de cliente? Isso. Realmente ficava bem mais difícil, né? Porque você estava ali, trabalhando e atendendo durante o dia, você estava vendo. O outro, você não tinha total controle. Porque você é só uma, você não tinha como ir para os 2 o tempo todo, né? Tá. E na época eu transferi a responsabilidade de cuidar para uma das minhas manicures, que ela tinha, assim, muita experiência, estava há tempos comigo, só que ela também atendia o dia todo. Como que eu ia cobrar coisas dela se ela também atendia? Então, assim, não dava, né? E o que aconteceu na época? Eu fui lá, falei com o meu sogro, com a minha sogra. Eu falei assim, vocês podiam pedir pro inquilino sair, porque eu queria essa sala ali também. Aí eles, mas é um inquilino bom, faz tempo que tá ali. E eu falei assim, não, mas é que eu preciso fechar lá, e daí se vocês me arrumar a sala aqui, eu trago o pessoal de lá e todo mundo trabalha junto, eu não preciso dispensar ninguém. E daí, conversa vai, conversa vem, ia acabar, né, o aluguel deles, o contrato, e daí eles pediram a sala. Eu falei assim, meu Deus. Que responsabilidade. E no final, assim, demorou um pouquinho, mas eu consegui fazer isso. Fechei a segunda unidade, trouxe todo mundo no mesmo lugar, e ali eu conseguia gerir melhor. E isso tudo aconteceu quando eu ainda estava passando por aquele momento. Foram, assim, uns 6 meses, sabe, de desmotivação, assim, porque eu estava perdida. Estava muito perdida. Até que ia ter a Formaster. 2023, vocês estavam divulgando a Formaster, né? E eu havia já falado que eu tinha vontade de fazer. Sempre tive, assim, mas eu, tipo, com muito trabalho e não tinha nem tempo para pensar naquilo. E daí, eu ouvi o que eu queria lá em casa, né? Falei assim, você não quer fazer a Formaster? Falei assim, não, eu quero. Seu marido falou? Meu marido que falou. Que legal! Falou assim, você sempre quis fazer essa formação. Ele viu que você estava mal e ele falou, alguma coisa precisa salvar essa mulher. Ela não tá bem, ela tá triste, ela não é assim. Que legal, exato. Que bom. Tipo assim, eles estavam sofrendo, sabe? Porque eu sempre fui animada pra frente e fazia tudo acontecer. Sempre em tudo. Tipo, ninguém organizava nada.
Se ia fazer um churrasco, era eu que organizava. Se ia fazer não sei o que, tudo era eu que organizava. Aí, muito bonito. Quando ela tava bem, ninguém manda ela pra mim. Aí, quando ela tá mal, manda ela pra onde? Pra Formaster. Parabéns! Mas, assim, eu precisava renascer. Essa é a palavra, sabe? Porque não estava sendo eu. E assim, eu comecei até a me sentir mal e me culpar. Eu falei assim, meu Deus, olha quantas coisas boas na minha vida, olha quanta gente trabalhando, quantas famílias que estão ali sendo, né, sustentadas pelo trabalho e eu não tô vendo isso. Esse é um sentimento muito estranho. Só que a gente precisa entender quando o nosso corpo tá cansado. Você falando isso, me veio à mente uma situação. Eu tava de um jeito que, assim, eu dava curso toda semana e toda semana em uma cidade diferente. Toda semana eu tinha 15, 20, 25 alunas em uma cidade diferente. Então, eu vinha para Goiânia, passava um dia que eu organizava tudo, viajava. E eu só viajava de carro porque eu não suportava viajar de avião. Então, eu praticamente ficava a semana toda fora. Eu vinha aqui, ficava 1, 2 dias. E eu tava cansada, literalmente cansada. E eu lembro que um dia a gente tava passando numa rua. Eu lembro exatamente a rua e o momento que isso aconteceu. Aí o Reinaldo falou assim, vamos passar lá na empresa pra gente arrumar tudo pro curso de amanhã. Quando ele falou isso, eu fiz assim, ó. Ele olhou assim pra mim, que isso? Aí na mesma, cara, eu repunei de saber que no outro dia eu tinha curso pra dar. Na mesma hora eu falei, Senhor, me perdoa, o Senhor me deu tudo que eu pedi, mais do que eu pedi. Eu tenho toda a minha agenda lotada de curso, lotada de aluno, e eu tô fazendo isso. Me perdoa, o tanto que eu sou ingrata, o tanto que eu sou ridícula, o tanto que eu sou ruim. E aquele pensamento, sabe, por que eu tô assim? Por que eu tô fazendo isso? Era tão mais simples pensar, Michelle, você tá cansada? Mas a gente se culpa, porque se culpar é mais fácil, né? E aí eu fiquei mal com aquilo, com aquele sentimento que eu senti naquele momento, né? Que eu não queria o curso amanhã. Eu não queria, eu tava muito cansada. Eu parei e pensei. Falei, eu tô cansada. Aí eu falei pra ele, o curso é segunda e terça. Na quarta-feira eu não vou na empresa, eu não vou separar produto, apostila, nada pro próximo curso. Isso é com você. Você e o Felipe me ajudam, eu tô cansada. Quando foi na quarta-feira, o curso acabou na terça à noite, fui pra casa dormir. Quando foi na quarta-feira eu acordei, desci, tomei café, subi, deitei de novo. Dormi. Acordei, almocei, voltei, dormi. Acordei de tarde, esperei um pouquinho, jantei, dormi até no outro dia. Quinta-feira eu acordei 0. Bora pra empresa, vamos arrumar tudo, que já tem que viajar amanhã, porque tem curso na segunda. Pronto, eu precisava descansar. E foi um dia, dormindo o dia inteiro. Eu não sei como, mas eu consegui dormir o dia inteiro. Eu tava cansada. E assim, a gente não consegue lidar com isso. E aí a gente acaba trazendo culpa, quando na verdade era um dia de descanso que eu precisava. E você estava se sentindo culpada pelo quê? Por trabalhar tanto, por se dedicar tanto, entendeu? Não é o sentimento certo, não tinha nada a ver com culpa. Domina a gente, né? Eu falava assim, eu sentia a culpa, assim, de eu estar me sentindo daquela forma, com todas as coisas muito maravilhosas que a vida já tinha me proporcionado, os meus filhos, a minha família, tipo assim, a vida que eu tinha, né? E eu tava me sentindo daquele jeito. E era cansaço. Era cansaço. Até que eu ouvi, a gente não aguenta mais, a gente não quer mais ver você assim. A gente quer fazer alguma coisa para você melhorar. Foi quando surgiu, então eu vou fazer alguma coisa. Então o que eu decidi naquela época fazer era a Formaster, porque eu sabia que ia ser para mim um novo start, sabe? Uma nova direção. E outra coisa que veio junto também e vamos construir um prédio novo pro Espaço da Unha? Falei assim, um prédio novo. Que a gente já tinha um terreno, sim, lá na frente do barracão, a gente tem aquele terreno lá, dá pra fazer um salão tamanho ótimo. Eu falei assim... Será? Mas eu tenho que ver se dá pra mim construir, porque eu pensei assim, um prédio novo vai me custar muito nesse momento, eu tenho que ver, né? Como que tá, né? Ele, não, vamos, eu vou te ajudar. Vamos fazer. Então tá. Foi tudo assim.
E foi, primeiro módulo da formação, eu fui, fiz, voltei, assim, outra pessoa já, no primeiro módulo. Não tem como falar resumidamente o que foi aquela primeira semana para mim. Foi uma coisa totalmente diferente do que eu já havia vivido, desde a experiência de viajar sozinha, ficar fora uma semana, até todas as coisas que eu aprendi naquela semana, as pessoas que eu tive contato. E eu voltei. Quando eu voltei, ele falou assim para mim: fizeram um projeto aqui, você quer ver? A gente pegou, olhou, daí eu falei para ele assim que tava bom. Aí ele saiu, voltou à noite e falou assim: não tá bom. Não gostei. Se é para fazer, então vamos fazer um negócio bem feito. Eu vou mudar o projeto, daí eu te mostro. Fez um castelo, né? Nossa. E daí fez um prédio enorme. Tem 3 pisos prédio, tipo... E eu falei assim, meu Deus do céu, será mesmo que isso é para mim? Tá. Foi as coisas acontecendo, eu tava ali... amortecida com aquilo que eu tinha vivido antes, vivendo uma vida nova. A minha vida mudou 360 graus, o meu pensamento, as minhas atitudes, muitas coisas boas acontecendo e também muitos desafios. Porque daí você voltou com outro jeito, você está com outro pensamento, você está aprendendo que você também tem que dizer não às vezes e que você tem que pensar em você. E ali junto aconteceu um misto de coisas, de pensamentos, de intensidade. Chegou o segundo módulo da formação e eu fui. Ali já tinha vivido muitas coisas. E o segundo módulo foi perfeito. Quando eu terminei, eu falei assim, agora eu sou uma instrutora, eu tenho capacidade e o que eu faço dentro do meu salão eu posso fazer fora também. Porque se eu quero mudar a vida de alguém, se eu quero ajudar as pessoas com o que eu aprendi e dar possibilidade das pessoas também melhorar de vida, assim como aconteceu comigo. Então, eu tenho que ensinar as outras pessoas a fazer o que eu faço. E eu sabia que eu tinha capacidade, só que eu não conseguia enxergar isso. Eu estava vivendo numa vida ali corrida, me ocupando 24 horas, achando que aquilo era ser produtiva. Nossa, você tirou a palavra da minha boca. Não era, né? Eu não estava sendo produtiva. Eu estava fazendo do meu tempo acontecer. Aconteceu. O salão deu certo desde o início? Deu, porque eu sempre fui muito pra frente. Eu sempre fui de fazer as coisas acontecer. Eu nunca tive preguiça. E isso me fez chegar onde eu cheguei. Mas eu precisava de estratégia para trabalhar e ver o retorno. Então, até então, eu sempre trabalhei, consegui coisas, conquistar coisas, sim, mas eu ainda não tinha alcançado o imaginável. Então, assim, eu aprendi que eu tinha que separar algumas coisas, que eu deveria valorizar mais o nosso trabalho, porque a gente tem um trabalho diferenciado na esmalteria. As meninas, elas têm treinamento, elas são induzidas sempre a dar o melhor delas, a oferecer um trabalho diferente para as clientes. Por isso que as agendas delas ficam cheias, né? É que assim, ó, o que eu vejo? Porque eu acompanhei toda essa transformação. Quando a Dari chegou, a Dari sabia que ela era capaz de treinar pessoas para trabalhar no salão. Quando a Dari saiu, a mentalidade da Dari é assim. Ali pode ter 20, 30, 50 pessoas. Só que hoje eu consigo atingir 1.000, 2.000. Entendeu? Então, eu não vou preparar as pessoas somente para o espaço da unha. Eu vou preparar as pessoas para o espaço dela, para o salão de outra, para o salão de outra, para abrir seu próprio salão. Eu vou preparar mais Dares. Ao invés de estar focada em preparar as meninas dentro do espaço da unha, você focou em formar mais Dares. Exato. Essa foi a transformação que aconteceu ali dentro, que ficou muito nítido para mim. Você saiu dali sabendo que você era capaz e que outras Dares abençoariam mais vidas do que somente a Dari dentro do salão. Exatamente. E eu penso assim, Mi, isso que a gente faz de ensinar outras pessoas, não é um risco de ter alguém que saiba mais que você ou de alguém que tome um rumo diferente que o seu. E o que eu penso é que todo mundo tem que ter essa oportunidade. E que nós somos únicos. Ninguém pode ser eu, ninguém pode ser você. Ninguém tem sua história, nunca vai ter. Exatamente. Então, cada um vai construir a sua história.
né? E se você foi ponte para alguém dar certo na vida e para ter, é um propósito cumprido. É sobre isso. É que assim, é incrível como é claro na cabeça de algumas pessoas e escuro na cabeça de outras. A maioria das pessoas tem medo de montar equipe porque ela vai aprender e vai embora e vai virar minha concorrente. Gente do céu, quando você conseguir desbloquear aí na sua cabecinha essa chavinha de que você não está formando concorrentes, você está abençoando vidas. A partir do momento que uma pessoa sai do seu salão para montar um dela e abençoar outras vidas, além da dela e da família dela, você foi canal de bênçãos. E se você é canal de bênçãos, com toda a certeza do mundo, Deus vai te abençoar com outras mais. Então, tipo assim, na nossa cabeça é tão claro isso, né? Eu sou amiga de todas as meninas que passaram por aqui, saíram. E quando eu tinha salão, né? E é tão assim, é tão transparente pra mim, é tão tranquilo isso, que eu não consigo entender por que a maioria das pessoas tem medo de montar a equipe e a equipe ir embora. É aquilo, eu vou montar um negócio de um jeito que as pessoas queiram ficar comigo e queiram crescer comigo. É igual ter uma empresa, é igual ter uma equipe aqui hoje. Eu quero aqui dentro pessoas que vão crescer comigo. Eu falo pra menina da limpeza, falo assim, hoje você tá limpando. Mas eu quero você aqui para ser líder da equipe de limpeza. Hoje você trabalha no marketing, mas eu quero você aqui para ser líder do marketing. Então, é esse o pensamento. Eu quero que eles vivam os sonhos deles aqui dentro. Então, isso faz com que algumas pessoas queiram ficar. E se outras forem embora, tá tudo bem. Tá tudo bem que elas cresçam, sejam abençoadas lá. Gente, tem espaço para todo mundo, nem se a gente quiser. O Espaço da Unha não vai conseguir nunca atender todas as mulheres de Cascavel. Exato. Não tem jeito. Ah, mas minha cidade é pequena. Para. Isso é desculpinha que você tá arrumando pra sua cabeça. Se todo mundo tivesse essa facilidade de entender equipe como você entende, hoje teria não sei quantos salões com 50 manicures. E eu sempre faço questão de falar para elas, vamos meninas, incentivar elas. Você traz as meninas para formação. Vamos fazer curso, vamos se especializar, a gente vai... vocês conseguem valorizar mais o trabalho de vocês, não só no atendimento, na forma com que vocês se posicionam, na mentalidade de vocês entenderem o porquê que a gente tem que se destacar no que a gente está fazendo. O mundo das unhas, de verdade mesmo, ele proporciona maravilhas, ele muda, ele transforma a vida das pessoas. E aí outra coisa que as pessoas têm dificuldade em equipe é o seguinte, mas por que aquela ali quer tanto, quer isso, quer aquilo e a outra não quer? Cara, a gente não consegue plantar na cabeça das pessoas o que a gente acredita. Tem pessoas que vão se contentar com aquilo ali. Exato. E pronto, e tá tudo bem. Tem pessoas que vão querer mais e tá tudo bem. Mas tem pessoas que vão trabalhar no seu salão, tem meninas lá no seu salão que vão ganhar 7, 10 mil, 12 mil e querem mais. E já tem meninas que vão ganhar 5, vão meio que se acomodar e vão aqui tá bom para mim e tá bom para mim. Enquanto ela estiver cumprindo o serviço dela, entregando com qualidade, tá tudo bem. Exato. Só que, às vezes, a gente quer... O ser humano é terrível, né? A gente quer que as pessoas sejam igual a gente. Às vezes, quando eu vejo uma manicure, uma nail design que não tá saindo daquele teto, eu falo, meu Deus, mas a unha dela é tão bonita. Meu Deus, por que ela não faz isso? Meu Deus, por que ela não faz isso? Mas isso foge do nosso controle. Então, quando a gente tem equipe, se a gente começa a entender, é ali que ela quer, o que eu posso fazer, eu faço. Mas o que é dela, eu não posso fazer, tudo flui mais fácil. Esse negócio assim de entregar um lugar de qualidade, de sempre pensar nas pessoas, né? Eu sempre tive um jeito que eu acho que eu criei uma cultura mesmo sem saber o que era, sabe? Engraçado, né? Mas depois que eu aprendi o que é uma cultura na empresa, o que a gente pode direcionar para o jeito de administração que a gente quer, né, no nosso espaço, eu aprendi que eu precisava fortalecer a maneira que eu já tinha, né? Você fez cultura sem saber o que era cultura. Exato. E aí, quando você aprendeu, falou, opa, isso aqui é cultura, eu só vou fortalecer. Então, assim, eu sempre fui muito, assim, de trazer as pessoas para perto, sabe? De me conectar com quem estava lá. Então, o que eu acho importante? Quando você pensa nos outros, quando você tem uma empatia pelos outros,
as coisas para você, as portas se abrem assim de uma maneira que você não se esforça. É muito natural. E a minha maneira de cuidado, eu acredito, com as minhas manicures, faz isso acontecer. Tem todo jeito lá, Mi. Tem de todo jeito. Eu tem sei. as mais dedicadas, tem as mais de boa, tem aquelas que não querem nada com nada e tá tudo bem, né? É como você disse, né? Já sofri porque eu queria que elas fizessem, porque eu falava assim, mas se você fizer isso vai dar certo, mas você tem que fazer, né? Já entendi que não é assim, que as pessoas, elas querem o que elas querem E acabou. Né? A gente pode É incentivar, mas a gente não consegue em mudar. relação ao trabalho, é isso. Não tem, né, o que ser feito em algumas situações. Mas para quem quer, a gente tem o caminho. E sempre tá lá, incentivando. Hoje, no espaço, tem 27 manicures. A gente tem uma equipe com mais de 30 pessoas. Uau. E o que eu vejo nisso... Sabe o que veio na minha cabeça? Quando eu comecei, lá no sofá, trabalhando com aqueles esmalte. E ver que depois de 10 anos, porque essa quantidade de pessoas que se estabiliza foi em 10 anos, né? Passar de 25 profissionais trabalhando. Eu penso que na minha vida, o que eu queria, eu alcancei. Lembra que a sua meta é 10. Você triplicou a meta. Até hoje você triplicou. Sem contar com todos os cursos e todos os eventos que você faz e abençoa outras vidas. O Café com Manicure, ele desperta muita gente, né? Sim. Ele acorda muita gente pro que elas são capazes, o que elas conseguem fazer. Conta um pouquinho do Café com Manicure. Você sabe, né? O Café com Manicure, ele foi idealizado no dia das fotos que a gente fez na Formaster. Quando eu tava fazendo as fotos, e eu falei assim, eu preciso ensinar as meninas que isso aqui, essas coisas são importantes. Sério? E na hora, eu fiz um banner. Dentro das fotos da formação? Com a foto que eu tinha acabado de tirar. Eu tinha acabado de tirar a foto, eu fiz aquele banner, postei no meu Instagram, vendendo vaga. E o primeiro Café com Manicure, eu falei assim, eu quero 10 meninas para me dar uma palestra. Eu tive que colocar 6 a mais, porque algumas queriam entrar, e daí eu falei, não dá mais, porque eu não ia caber lá, porque eu fiz lá dentro do espaço da unha. Eu levei uns tampão lá do eventos e montei lá. Era para 10, foi para 16 e foi incrível. O que foi a idealização do Café com Manicure? Eu via que muita gente tinha muito a oferecer, mas elas não conseguiam ver isso. Elas não tinham preparo. Porque eu aprendi que não é só técnica, que além da técnica, a gente tem que também aprender o que envolve tudo isso e faz com que a sua técnica tenha valor, né? Então, tudo que eu fui aprendendo lá na Formaster, eu falei assim, não, resumidamente, eu preciso fazer as pessoas entenderem isso para elas ir atrás do que elas precisam. Porque eu sabia que tinha gente que precisava melhorar o seu financeiro, tinha gente que precisava melhorar o seu posicionamento, até mesmo a maneira de se vestir, de se comportar. Porque eu via dentro do salão que tinha manicures que tinham um trabalho lindo. Mas do jeito que elas falavam, fazia com que as clientes se afastavam e preferiam a outra. Eu falava assim, não, ela não sabe disso. E tudo o que acontecia lá dentro do meu espaço, na minha observação, eu via que não era só elas que precisavam, era todas as outras. E eu criei o Café com Manicure. Foi assim, muito doido. Caramba, foi criado dentro da Formaster no dia das fotos. Que loucura. Não, depois eu vou te mostrar lá no Instagram o folderzinho, que é com a foto que eu tinha tirado lá, o dia que a gente fez. E assim, é um projeto que lindo. Já aconteceu várias edições. Eu tenho relatos, assim, muito emocionantes de pessoas do Café com Manicure. Inclusive, um que me chama muita atenção é a minha secretária, que era minha secretária. Ela virou manicure. Ela trabalhou me fazendo as limpezas da segunda-feira para pagar o curso de manicure dela. Ela deu o primeiro pontapé. Ela conseguiu desenvolver a técnica. Agora ela fez a formação de instrutor. Ela também já está dando curso. Tá bem. E essa semana ela fez um depoimento dizendo que foi os cafés, né? No primeiro Café com Manicure que ela foi, que ela entendeu que a vida tinha muito mais para ela. Uau. Do que ela estava vivendo e que o potencial e a capacidade dela
ia fazer ela viver os sonhos dela, que ela tem muitos sonhos. E hoje ela se formou instrutora, tá montando curso, tá, tipo, desenvolvendo, é uma excelente profissional, né, como manicure. Então, isso é apenas um dos relatos. Que tinha algumas que eram super inseguras e hoje estão dando curso para quem não queria nem conversar com uma cliente, você ministrar um curso e ter uma desenvoltura para falar, uma delas também relatou isso. Então, tem muitos relatos, assim, de mudança de mentalidade. Tem uma lá que trabalhava em casa, abriu o salão dela. Falou assim, Dari, eu aluguei uma sala, Dari, por Deus, você precisa ir na inauguração, porque você que me fez isso e vai dar certo. Já faz 1 ano, agora ela vai fazer a formação manicure de elite. Que bênção. Tipo, as coisas acontecem, Mi, como elas vão acontecer. Quando a gente aceita o chamado de vida que a gente tem, por mais desafiador que é, porque você sabe que trabalhar com pessoas, estar com pessoas, é sempre desafiador. Sim. Porque no mesma hora que você é uma pessoa maravilhosa e você, nossa, fez tudo para ajudar ela. Fez tudo, você também pode ser que você já não faça. Porque as pessoas, elas têm oscilação de humor, mentalidade, um momento tá tudo certo, no outro não tá. E é do ser humano, o ser humano se vitimiza muito. Exato. Você faz 95% para ele. Se você não fizer os 5%, pronto, acabou. Você não é mais especial, você não é mais nada. Exato. E é do ser humano. E tá tudo bem, é sobre eles. Exato. E eu acho assim que essa nova mudança, essa nova perspectiva que eu tive da visão de Dari para sair de trás da mesa e virar uma empresária e assumir esse papel, fez a minha vida mudar, a vida de muita gente que está em minha volta, a vida da minha família, porque não foi assim, ela mudou só, ela tá sabendo administrar o dinheiro dela e ela tá mais próspera. Não. Mudou a minha vida, meu relacionamento com os meus filhos, meu relacionamento com o meu marido, com a minha família, com os meus amigos. Me fez enxergar que, às vezes, tem pessoas que não devem estar na sua vida. E, gente, isso não é maldade. Te fez se sentir mais merecedora? Muito. As viagens? Muito. Exato. Você fez viagens depois que você nunca tinha feito antes? Eu achava que não era, talvez, pra mim. Entende? Olha isso, gente. Eu achava que não era, talvez, pra mim. Isso é crença de merecimento. Mas você achava que você não merecia. Mas, Michele, isso é nítido. Eu consigo ver isso. Quando eu trabalhava... tinha mais de 20 manicure, eu trabalhava em mesa, eu usava uniforme e eu falava bem assim, se alguém chegar aqui e pedir da dona, fala que não tá. Eu era assim, eu não gostava, olha sabe? Isso. E às vezes eu pensei assim, mas como que eu vou viajar? Às vezes viajo assim, fazer um curso desse e as minhas manicures, elas não podem ir. E eu ficava assim, não, eu não posso fazer isso, porque vai que elas se magoam. Eu pensava dessa forma. Eu sei disso. E não é assim. É diferente. Pode ter pessoas que pensem que isso, nossa, tá se achando? Pode. Mas foi diferente. Mas eu vejo que as pessoas... a grande maioria vai se inspirar. Vai se inspirar e fala assim, nossa, eu vou trabalhar, vou me dedicar, porque eu também quero fazer uma formação internacional. Ai, porque isso? Eu quero melhorar, eu quero fazer o curso com a pessoa que eu gosto, eu quero uma vida melhor para os meus filhos. Então, assim, as coisas elas vão acontecendo conforme você vai aprendendo. Por isso que você sempre tá em constante evolução, buscando sempre conhecimento, sabe? Depois que eu mudei o meu jeito de pensar, eu comecei a ler, a estudar, a buscar estar em lugares diferentes. Sério, meu Instagram antes tinha revista de fofoca, famosos, não sei o quê, e era isso que eu assistia. Não tem mais nada, Mi, que se eu abro o meu Instagram pra mim ver feed... Eu tenho sim, ó, uma página de humor que eu gosto. Tem isso, tem que ter. 15 minutos de entretenimento no dia, só. Mas o que eu tenho ali é o quê? É inteligência emocional, é motivação, é pessoas que eu olho e falo assim, nossa, que massa, sabe? É tipo assim, nossa, é sobre isso. É onde tem coisas que eu quero, que me elevam, não que me deixam triste. Inclusive, amanhã vai ter uma palestra que você vai pirar. Tenho certeza que você vai amar. Certeza absoluta. Ai, meu certeza Deus. absoluta que você vai falar, uau. Tipo, você vai ouvir e falar, essa sou eu. Esse é o meu próximo passo. Eu já fiz isso.
Eu vou fazer. Você vai ver. Ansiosa, adoro, adoro. Porque eu acho que isso sempre... É igual na última formação. Eu estou na Formaster pela 3ª vez. Mas por quê? Porque eu quero fazer network, eu quero conhecer pessoas, eu quero aprender, sempre tem atualização. E de verdade, eu fui lá, eu trouxe coisas que já estou usando no meu dia a dia. E isso faz eu ser diferente. Ai, como que você consegue? Gente, não é fácil. Mas com determinação, foco e um propósito, a gente consegue. Porque quando a gente tem um propósito, a gente vai atrás dele, a gente faz as coisas para chegar até ele. E depois que eu decidi que eu precisava tomar um outro rumo da minha vida, e eu tinha muita capacidade guardada dentro de mim, e eu podia externar tudo isso, eu fiz uma formação na Itália, levei minha família para a Itália. Recentemente a gente foi para Barcelona fazer outra formação, eles também foram. Foi para Cancún. Eu fui... Não, fui para Colômbia. Para Colômbia. Para Colômbia. Passioneios. Fui para o Passioneios, na Colômbia. Vai para Punta Cana. Vou para Punta Cana com a minha mentora. Tô um nojo. E assumi esse papel de empresária. Porque eu sou uma empresária, né? De sucesso. De sucesso. E eu creio que tudo que eu fiz, todas as conquistas que eu tenho, eu sou sim merecedora. Eu sempre fui de um coração assim muito bom. Já sim se aproveitaram? Já. Mas eu não me arrependo de nada do que eu fiz até hoje para ajudar qualquer pessoa. E para mim, eu acho que isso fez eu construir a minha força, sabe? Porque falhas, todas nós somos. Todos os dias eu cometo falhas. Mas eu sempre estou em busca de uma melhor versão de mim mesma. Uau. E vai estar do meu lado quem for para estar, né? Vai seguir esses ensinamentos, quem for para seguir. Vai se inspirar quem quer, né? E a única coisa que eu sei é que a minha autenticidade me diferencia de muitas pessoas e me fortalece muito. Né? Então, eu vivo muito intensamente, às vezes por isso algumas pessoas se afastam de mim também. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Hoje eu entendi. Tá tudo bem. Hoje eu entendi isso. E eu vivo muito mais assim, em paz, sabe? Com tudo isso. Eu faço as coisas de acordo com meus princípios, porque eu acho que princípios é o mais importante que a gente tem na vida, né? E faço o que é certo na minha visão. Eu acredito que se a gente é quem a gente é e não prejudica ninguém, faz pelo bem, tá tudo certo. É isso. E você que tá aí agora, atendendo na sua casa, na sua garagem, ou que seja no estabelecimento de outra pessoa, e acredita que você precisa um dia ter tantas manicures para ser uma empresária, deixa eu te falar uma coisa. Ela só é quem ela é hoje, porque desde muito cedo ela entendeu, apesar de não expor isso, ela entendia que ela era uma empresária. Porque uma pessoa que quer atender, que seja na sua casa, e traz outra pessoa para trabalhar com você, e até no banheiro vocês atendem, e alugam um espaço, ela já sabia o tempo todo que ela era empresária. Então coloca na sua cabeça que você é uma empresária. Coloca na sua cabeça que você é uma empresária. Porque aí o sucesso vai vir. Eu acho que nossos sonhos, eles não devem ter limites e que a gente tem que realizar eles em vida. E eu sempre falo assim, tem 2 coisas que a gente precisa para realizar tudo isso. Que é entender o nosso propósito e fazer a coisa acontecer. E eu creio que eu fiz isso. Outra coisa que é muito forte também na sua fala é sobre propósito. Eu tenho uma pessoa que é muito próxima a mim e que, assim, às vezes a gente tem problemas e o problema, para mim, ele é uma oportunidade. Eu consigo ver ele com leveza. E essa pessoa, sempre que tem um problema, é um desabe. Ai, é grande. Ai, eu não dou conta. Ai, eu não tenho paciência. Ai... E aí eu comecei a avaliar.
Por que você trabalha todos os dias? Pelo dinheiro. Eu falei, é exatamente aí que os seus problemas se tornam grandes. Quando você entender que você precisa de um propósito para o que você faz, os seus problemas vão ser menores. Enquanto você estiver trabalhando por dinheiro, os seus problemas serão gigantes. Porque quando você trabalha por propósito, e quando o seu propósito não é abençoar somente a sua casa, tudo se torna mais leve. Mas enquanto você estiver trabalhando por dinheiro ou para abençoar a sua casa, somente a sua casa e a sua família, tudo vai ser mais pesado. O nosso fardo se torna trilhões de vezes mais leve quando o nosso propósito é outras pessoas. Outras pessoas, pessoas que você não conhece. E mesmo sem entender, Mi, eu acho que eu sempre vivi isso, sabe? Desde quando eu atendia cliente em casa, eu não parava para somar minha agenda. Eu nunca fiz isso, eu nunca tive essa cultura, assim, de chegar e não somar. Era o dinheiro. Não, e até assim, até hoje, assim, eu falo, eu não tô aqui para somar quanto que cada uma me dá. Não é isso que eu quero, porque eu acho que desempenhar o que eu faço, ensinar elas e fazer as coisas como eu faço, me traz isso como como que eu posso dizer? É uma consequência. O dinheiro é uma consequência. Nossa, isso. Né? É exatamente essa então, palavra. Então, quando você tem um trabalho muito bom, quando você atende bem as suas clientes, não tem como. A sua agenda sempre vai estar cheia. Você vai ser sempre a escolhida pelas clientes. Então, o dinheiro é uma consequência. Agora, aquela uma que fica somando tudo, se uma cliente falta, vira uma reclamação lascada. Que aí vai faltar mais outra, e mais outra, e mais outra, e mais outra. E isso faz isso acontecer. É natural isso acontecer. Desmotiva, fica de cara feia. Talvez aquela próxima cliente que fidelizaria porque o trabalho dela é bom, não vai querer porque, cara feia, por uma coisa que não existiu, entende? Então, o propósito, se o propósito é entregar um bom trabalho, se o propósito é fazer com que a gente seja uma profissional, porque aqui a gente fala de profissional, a gente precisa ser uma profissional de primeira, dar sempre o nosso máximo. Eu sempre fui assim, do momento que eu tô na mesa, que eu tava na mesa atendendo uma cliente, por exemplo, de estar focada ali. O meu negócio era minha cliente. Eu não mexia no celular, eu não conversava com ninguém. O meu negócio era com a minha cliente. Então, eu dava o meu tempo para ela. Até as minhas clientes, isso daí eu posso provar, porque tem várias. Eu sempre fui de fazer carinho na mão da cliente, sabe? De colocar um cheirinho no meu atendimento. De pedir para ela olhar, assim, tipo, de ter esse destreza, esse relacionamento com a cliente. E eu nunca me faltou cliente. Eu sempre tive a minha agenda cheia e eu não era porque eu estava somando quanto tinha, né? Então, as coisas foram acontecendo, tipo, naturalmente. É igual eu sou com uma aluna hoje. No dia que você vai dar o curso, a tua energia ela tem que estar toda ali para você oferecer o que a tua aluna veio buscar. Mi, você entende que dar um curso é uma ponte de mudar a vida de outro? É uma responsabilidade muito grande. Quando você entende isso, o dinheiro se torna pequeno. Exato. Então, às vezes, a gente vê, assim, algumas colegas falar assim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Só que a energia não tá nisso dali. Tá no quê? O que eu vou ter de vantagem? Uhum. Gente, quantas vezes eu não tive vantagem, eu tive prejuízo. Mas de ver o resultado final, eu falei assim, isso era o que eu queria. E talvez naquele momento não consegui ter um lucro, não teve lucro. Mas eu consegui alcançar um propósito que depois disso, meu Deus, me fez vender curso, me fez andar para frente, me fez ser muito mais valorizada. Então é isso, é viver propósitos para você ir automaticamente alcançando o extraordinário por trás disso. Uau! Caraca, para finalizar, nossa, porque foi muito demais. Olha, eu não precisei fazer nenhuma pergunta. Para quem tá lá no comecinho, atendendo lá na sala, ou na garagem, ou no seu cantinho, qual é um conselho, aquele bem forte que você dá para essa pessoa? Que os sonhos da gente não têm limite. O extraordinário da nossa vida, a gente vive em vida. Uau! Passando disso, não tem mais como viver.
o tempo passa, os minutos passam, os dias passam. E se a gente não faz no agora o que tem dentro do coração da gente, depois a gente vai olhar para trás e vai se arrepender. Medo todo mundo tem, mas o não também. Vamos em busca do sim. Uau! Caraca! Que podcast! Que episódio! Cara, de verdade, se você não se inspirar aqui, você não se inspira em mais nada na sua vida. Uau! Tô impactada. Juro. Você deveria assistir isso aqui umas 10 vezes. Pelo menos. 10 vezes. Pra sair daqui com essa força, com esse propósito. E com essa vontade de vencer na vida. Porque ela venceu, ela vai continuar vencendo. E ela vai trazer você pra vencer junto com ela. Amém. Obrigada. Foi Imagina. incrível. Meu Deus, é um grande sonho meu estar aqui hoje. E, Michele, de verdade mesmo, você fez parte de tudo isso na minha vida, você sabe disso. Eu sempre falo assim, para qualquer pessoa, eu já fiz muitos cursos, eu também sou grata a todas as instruções que eu tive até hoje, porque elas me fizeram chegar aonde eu cheguei e ainda eu quero chegar. Mas ter uma pessoa para a gente se espelhar, para nos guiar, você foi essa pessoa na minha vida e eu sou muito grata eternamente por tudo mesmo que você fez para mim. Por segurar na minha mão, às vezes por puxar a minha orelha. Eu sou muito grata por você ter me escolhido. Amém. O meu propósito nessa vida é formar um exército de pessoas que abençoam outras. Vem fazer parte do nosso exército, porque ele é forte, ele é bonito. É lindo. Ele é lindo. É lindo. Um beijo.